Abra comigo a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo à igreja na Galácia, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, texto conhecido pela igreja. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26. Gálatas capítulo 5. Quero fazer uma leitura responsiva com você, antes de chegarmos à mesa do Senhor. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26. Todos acharam? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Agora sou eu. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Juntos, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, chegamos diante da Tua Palavra para aprender mais de Ti, meditar na Tua Palavra e assim, ó Pai, sermos santos como Tu és, não apenas ouvintes, mas praticantes desse Evangelho. Fala a cada coração. Obrigado pela liberdade de culto e pelo livre acesso que temos à Tua Palavra. Em o nome de Jesus, a igreja pode se assentar. A nossa pregação referente ao Salmo de número 32, da semana passada, já está no YouTube da igreja. Eu recomendo você assistir, mas na última semana nós falamos sobre a felicidade, a alegria que nós podemos ter a servir um Deus que nos perdoa. Você quer que Deus te perdoa? Diga amém. Isso deve ser motivo de alegria em nosso coração, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Hoje vamos chegar à mesa do Senhor para trazer à memória essa esperança de que nós temos um Deus que nos perdoa, um Deus que nos dá acesso a Ele, mas o que Ele quer de nós é santidade, inteireza de coração. O pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Então, como eu posso ter paz com o meu Deus se eu estiver agarrado com os meus pecados? Então, eu preciso, de fato, assumir a minha nova natureza, abandonar. Pastor, eu tropeço nisso. Lute. Peça ajuda. Até mesmo na sua falta de fé, Deus te ajuda. Peça a Ele, Ele te dá fé, força para vencer. E aquilo que compete a você fazer, você faça. Porque não adianta. Imagine que você tem uma colega de trabalho te tentando, te assediando, mas todo dia você de cuti-cuti, carinho, abraçando ela, apalpando ela. Não. O que depender de vós, você tem que correr atrás da santidade. Aquilo que compete a você, você tem que fazer. E no demais, o Espírito Santo entra e nos capacita. Às vezes, você pode ser uma pessoa como eu. Eu tenho um problema com bagunça e indisciplina. Quer ver eu perder as estribeiras, né? No retiro, estava eu lá com sangue nos olhos, porque eu não gosto de bagunça. Esse é um pecado meu. A ira é um pecado que me consome às vezes. Então, todos os dias, Senhor, controla a minha ira, controla meu excesso de zelo, controla meu excesso de disciplina, porque meu pai era padrão de disciplina militar. E às vezes, por mais que eu tente mortificar isso na minha carne, isso se exterioriza. Então Deus te capacita. Fala para o seu irmão, Deus te capacita. E agora que nossos pecados estão perdoados, é preciso entender que pecado não é apenas o que eu faço de errado, mas também aquilo que eu deixo de fazer. Eu tenho que pensar sobre isso, porque
Tiago falava o seguinte: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, pecado não está em apenas fazer aquilo que desvirtua a palavra de Deus, mas também está em não praticar a palavra de Deus, ser inerte. Então eu preciso parar para pensar a respeito disso. Apesar de sermos hoje, vivemos um movimento de uma igreja emocionada, de uma igreja que vibra, baseado em emoção, choro, influência por instrumentos musicais, iluminação, fumaça, que é a estratégia que Satanás tem usado hoje para emocionar as pessoas. Eu sinto lhe dizer, o nosso culto não é emocional, o nosso culto é... Eu não posso pegar Romanos 12:1 e arrancar da minha Bíblia, eu não posso. Está ali, dizendo que eu preciso pensar sobre a minha fé, mas nós não gostamos de pensar, porque quando paramos para pensar em certas coisas, sobre nós mesmos e sobre a nossa realidade, nós encontramos coisas que nós não gostamos. Existem coisas em você que talvez você não goste, mas se a minha vida ela é guiada por emoções, eu sou uma pessoa desorientada. A razão precisa pôr controle sobre o meu emocional. Porque se eu fizer apenas escolhas baseadas em emoção, eu farei escolhas ruins. Quem aqui já fez compra com fome? Você comprou coisas que ficou lá, você nem sabe o que vai fazer com aquilo até hoje. Porque Jorginho faz compra com fome? E meu anda confessando os pecados aqui do irmão Jorge, né? Você precisa entender, as piores decisões que você tomou na sua vida, você estava emocionado, ansioso, triste. Aquele pote de sorvete que você comeu, que você se arrependeu no dia seguinte, é porque você estava sob uma pressão. E sabe o que eu descobri? Eu vou confessar um pecado para vocês, da gula. Eu estava engordando minha família. Aí nós fizemos um voto da quaresma, sem refrigerante e sem lanche. A família toda está emagrecendo e está saudável agora. Eu era o culpado da minha família ser fofinha. Minha filha mais nova está emagrecendo, minha esposa está emagrecendo. Minha calça, hoje eu puxei um buraco do cinto. Eu falei, glória a Jesus. Está vendo? Se nós não pararmos para... Sabe por quê? Sabe por que cristão, a maioria do cristão é fofinho? Vou te confessar um negócio. A vida do cristão é tão estressada que chega no final do dia, sabe o que ele encontra na comida? Uma recompensa. Nós temos que parar com isso. Comida não é recompensa, porque se você comer coisas pesadas de noite, você vai destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Eu deixei de ser ansioso, parei de ficar com dor de cabeça, estou produzindo mais, trabalho mais, tudo porque eu tinha mania de comer besteira antes de dormir. Eu me libertei disso e fizemos um voto. Eu vou estar convidando você também a fazer um voto na quaresma, sem refrigerante. Eu estava destruindo a saúde da minha família. Então, quando você para pensar, você confronta coisas como essa. Você precisa pensar sobre a sua vida e a igreja precisa pensar sobre o seu culto. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão desse culto? Eu vou ser sério para você, a razão deste culto é servir a um Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou da sua glória por amor a mim e a você. Não estamos aqui pedindo favores, estamos aqui para agradecer a Deus. Ele já fez, Ele tem feito e Ele fará maravilhas em nosso meio, se nós vivemos segundo esse Evangelho. Mas veja como a emoção é uma coisa perigosa. Veja as barbáries que nós encontramos hoje na nossa sociedade por causa da emoção. Um rapaz matou uma atendente de uma loja por causa de um cordão. Ele ficou nervoso durante o assalto e deu um tiro no rosto da moça. Uma criança matou os seus pais por causa do seu celular. Um jovem matou toda a sua família fazendo uma live com a sua namorada virtual que ele encontrou na internet. A família preocupada, a jovem era de outro estado. Imagina que seu filho de 13 anos de idade fala para você, vou sair de casa para encontrar uma namorada. Não, filho. Né? Você, pai, não, filho, que isso? Você nem conhece essa jovem? Ele matou toda a família para poder ver essa menina. E interessante que esse rapaz do celular, ele matou o irmão mais novo, uma criança, porque ele falou assim, eu não queria que o meu irmão vivesse com essa tristeza de ter perdido os pais. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu filho usa celular mais de 2 horas por dia, o celular é o pai e a mãe do seu filho. Você gosta ou não? O celular dá um silêncio, não dá? Dá uma paz.
Mas se seu filho dorme fora do horário todos os dias, você está destruindo o cérebro do seu filho. Se ele não tem horário de sono e se ele usa muito o celular. Os psicólogos já determinaram os valores daquele jovem que matou os pais por causa do celular, era o celular. Porque os pais deles valiam menos que o próprio celular. Você entende? O pai e a mãe daquele jovem foi o celular, porque ele passava mais tempo Toda vez que seu filho passar mais tempo no celular do que ouvindo o que você tem a falar para ele, me desculpa, porque criar dá trabalho. Nos dias de hoje, criar dá trabalho. O celular será o Deus, o celular será o pai e a mãe do seu filho. E fazer algo como isso será natural para ele, porque nos valores do coraçãozinho dele, o celular valia mais que os próprios pais. Quando a emoção nos controla, isso nos leva à loucura. Isso é muito sério. Vivemos uma sociedade que pensa menos e que age por impulso. As pessoas saem do carro batendo, quebrando, se socando, dando tiro. Pessoa tropeça, esbarra numa outra, sai se batendo, porque as pessoas estão emocionadas. Não estão agindo pela razão. Diga para o seu irmão, pense mais, fala para ele. E a igreja, agora eu vou trazer para o ambiente cristão, para dentro da igreja, nós precisamos entender o nosso culto. Nós precisamos parar para pensar se nós estamos sendo a igreja que Cristo espera que nós sejamos, ou estaremos andando por um caminho que não nos leva à salvação. E eu, como seu pastor, preciso todos os domingos, diante da luz da palavra de Deus, te puxar para ela. Eu preciso te trazer para essa palavra. Eu preciso que a Bíblia seja o centro da sua vida. Porque sem Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há salvação para a igreja. Sem um culto correto, sem a adoração correta. O que importa é o meu coração. O que o coração do homem é? A Bíblia diz, gente. Então, temos que parar de ser uma igreja emocionada e de boas intenções, porque de boas intenções o inferno estará, porque ele está sendo preparado ainda, louvado seja Deus. Entenda bem isso. Até as coisas lícitas podem te levar para o inferno. Sabia disso? Ir para o cinema é lícito? Ficar em casa ver Netflix é lícito? Mas quando você coloca o reino de Deus em segundo lugar, você está fazendo o quê? Trazendo maldição para você. Então veja, coisas lícitas podem te roubar a sua salvação. Então, o pecado, ele não está apenas no que eu faço, mas está no que eu deixo de fazer, ou até mesmo na minha fé seletiva. Porque hoje nós temos um movimento da igreja de pessoas que querem fazer o que bem entende. Pessoas que são pastores de si mesmo. A palavra de Deus já dizia. E o apóstolo Paulo observou algo muito sério na igreja na Galácia. A igreja estava confundindo liberdade de Cristo com licenciosidade. O mundo diz que a vida imita a arte. Eu diria para você, a igreja do atual século está imitando a igreja primitiva, mas não nas coisas boas, nos seus problemas. Porque olha o que licenciosidade quer dizer. E esquecemos de falar o nosso grito de guerra. ICNV Realengo 2026? Semana que vem eu quero fazer melhor, vai estar mais bonito. Mas, continuando, veja que interessante. Vamos ler? Conduta. Então, eles estavam achando que porque a lei era algo muito severo, era algo muito pesado sobre eles, porque o povo de Deus era um povo teimoso. O próprio Jesus disse que o que Deus uniu, mas aí quando questionado sobre a lei, ele fala, sabe por que deram cá de vós? Por causa da dureza do coração de vocês. Jesus explica isso. Então, eles saem da lei e de repente eles pensam, vou fazer o que eu bem entendo. Não vai, porque liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é controlar a minha natureza pecaminosa. Eu falei isso diversas vezes para vocês, né? Vou fazer um barulho aqui bem estranho. Eu não sou livre para fazer barulho, mas é quando a disciplina entra. É quando a disciplina entra na minha vida que eu passo a usufruir o que é de liberdade de verdade.
usar de fato o que Deus me deu, a inteligência que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu. Mas o que nós vimos nesse último carnaval foi um verdadeiro escândalo. Que, com todo respeito, pessoas aglutinadas, um cheiro de urina insuportável por onde você passava. Isso não é liberdade, isso é o homem servindo a seu próprio lixo interno, a própria escravidão do pecado. Isso, o resultado, o carnaval no Brasil é a materialização do que há de pior no caráter do ser humano. Pessoas sendo abusadas, estupros, violências, pessoas morrendo em blocos. Isso é de Deus? Não. E essa semana, eu já tenho conversado muito com vocês sobre o lecionário devocional. Trouxe o da irmã que a gente comprou? Pede desculpa se a irmã veio, tá? Que ela pediu para a gente comprar. A nossa igreja, nossa denominação, está voltando para as raízes cristãs, porque a igreja está sem freio no Brasil. As pessoas não sabem mais orar. As pessoas não sabem mais como se portar num culto. O louvor já se perdeu há muito tempo. Porque hoje o louvor enaltece o homem e seus problemas, quando na verdade todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, essa semana, eu encarei um culto cristão à moda antiga, como era feito há mais de 1000 anos, um culto que deixaria qualquer pessoa emocionada, deprimida. Mas para aquele que tem um coração segundo o coração de Deus, esse culto ardeu meu coração. Eu nunca recitei tantas orações bonitas, e eu ainda vou recitar hoje de novo aquela oração com vocês antes de falar do culto, mas vamos fazer com forma pausada, porque a tela demora um pouco a passar. Eu fui um pouco afobado na leitura. Então você precisa entender, até a nossa oração, nossos cânticos, a nossa pregação, ela precisa ter isso aqui no centro de tudo. Essa palavra é inerrável, é a palavra de Deus. Por que o mundo luta tanto para destruir esse livro? E por que esse livro atravessou mais de 2000 anos? É porque o que está aqui é muito poderoso. O que está aqui mortifica a minha carne. O que está aqui mostra a verdade. Conhecereis a verdade? Mas muitos podem se escandalizar. Nossa, parece um culto de fariseu. Que isso? Orações decoradas. Eu lamento te dizer, mas nos primórdios da igreja, o que mais se fazia era isso. Porque era através das orações que nós tínhamos escritas que a igreja aprendia a fazer a sua própria oração pessoal. Veja esse texto, com a palavra de Deus nos convida. Travei. O notebook está uma benção hoje, hein? Olha o que a palavra de Deus fala sobre os escândalos. Leia para mim. Nesse tempo, volta. Ótimo. E estão enganando. Você quer ficar firme comigo? Diga amém. Eu vou cantar uma música para você que o Bispo Birajara gosta muito. Os meus problemas resolve em Cristo, e o que me falta Ele suprirá. Salva, batiza e cura sempre, oh aleluia, Jesus virá. Já pensou? Um worship com uma música como essa? Não ia virar uma música chiclete. Mas foi uma igreja como essa que foi a base da igreja no Brasil, cantando cânticos como esse. A igreja precisa voltar para a sua referência e fazer menos treta na internet, fazer menos escândalos, pois quando Cristo é o centro do culto, todo o restante é apenas um detalhe. Nós estamos perdendo tempo com coisas muito pequenas. E como igreja, não estamos sendo o que Cristo espera de nós. E se nós formos inertes a essa palavra, nós estaremos pecando. Se nós não formos o tipo de cristão que a Bíblia espera de nós, nós estaremos pecando. E estaremos praticando a nossa natureza corrompida, que diz no versículo 15 ao 21, 16 ao 21. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Volte para o texto básico. Porque a carne, isso que você tem que entender. Preste atenção. Tem pessoas que desistem de ser crente porque possuem questões em si, pornografia, violência. Existem questões no seu caráter
que a pessoa acha aquilo tão ruim nela que ela foge do reino de Deus. Mas é aí que você tem que entender. O Espírito Santo está aqui exatamente para te ajudar a lutar contra o pecado. Não há mais condenação. O amor de Cristo faz o quê? Cobre. Então, não estou dizendo também, por sua vez, que você vai se conformar com isso. Porque Deus é um pecador, mas Deus não é um pecado. O pecado faz divisão entre nós e nosso Deus. Mas você precisa entender, você vai lutar. Você não é uma pessoa ruim porque você luta contra o pecado. Pelo contrário, se o seu pecado te incomoda, louvado seja Deus. Deus está falando com você. Nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas. Mas não podemos ficar agarrados aos nossos pecados. Então você entenda ao ler esse texto. Não estou passando pano para o pecado, por favor, não. Você tem que lutar contra o pecado, fugir do pecado. Você, o que depende de você, faça o seu melhor, mas você tem que entender, é normal lutar, porque nós somos pessoas pecaminosas, nossa natureza é pecaminosa, mas glória a Deus, que Deus enviou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para nos ajudar a lutar contra o pecado. Que crê nisso, diga amém. Então, se você viver no Espírito, como é que se vive no Espírito, pastor? Procurando as coisas de Deus, praticando a palavra de Deus. Você não vive no Espírito consumindo 40 horas semanais na tela de um celular e vendo filme o tempo todo, sendo escravo de tela. Você pode descansar, sim. Você pode ver. Não sou esse tipo de pastor quadrado. Não faça apologia que existe uma filosofia que tudo é diabo, né? Quem já foi dessa época? É diabo, é diabo, é diabo, é diabo. Anos 80, 90 foi uma adrenalina. Tudo era diabo, tudo era nova era. Houve um tempo que nós éramos ignorantes, a igreja, e tudo era diabo. Não sejamos dessa forma. Mas se você ficar nutrindo a sua carne, orando 1 minuto por dia, lendo a Bíblia 3 minutos por dia, quem vai vencer no dia da adversidade? A carne ou o Espírito? A nossa carne está nos dominando, entenda isso. É matemática simples, não tem que fazer muito esforço não. A nossa carne nos domina exatamente por nos enchermos pouco das coisas de Deus. Você tem que vencer isso. Você tem que aprender. Mas eu escuto música o dia inteiro. Não, isso não é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é parar, prestar um culto racional e pensar sobre a forma como você trata a sua esposa diante da luz da palavra. Será que eu estou sendo o marido que Deus espera que eu seja? Eu estou sendo o avô, o pai? Eu estou sendo a mãe que Deus espera? Eu estou sendo o namorado, o noivo? Eu estou sendo o amigo que a Bíblia espera que eu seja? Estou sendo o cristão que a Bíblia espera que eu seja? Nós temos que pensar sobre a nossa fé. Temos que pensar, nos confrontar, mortificar a nossa carne. Porque a carne luta contra o Espírito, é normal. Mas quem vai vencer? Aquele que for mais nutrido. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos, para que vocês não façam o que querem. Mas são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são, já ouvimos tudo já, idolatria, feitiçaria, inveja, bebedeira, né? Coisas semelhantes a essa, declaro, como você já prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão. Então, preste atenção, lutar contra a nossa carne é uma questão de preservação da nossa salvação. Você tem que lutar. É cansativo, sim. O reino de Deus é conquistado com? A nossa natureza ela é corrompida pelo pecado. Livre para fazer o que eu bem entendo? Não, livre do pecado. Nós fomos livres do pecado. Agora, se eu sou escravo dos meus desejos, minhas vontades, se eu sou o teólogo, né, da teologia do minha família é meu primeiro, a maior mentira que Satanás convenceu as pessoas para elas serem desleixadas com a obra de Deus. Toda pessoa que usou essa frase comigo, querendo me exortar, eu olhava para a vida daquela pessoa e falava, que pessoa desleixada com a obra de Deus. Era aquela pessoa que mais chegava atrasada e que mais faltava culto, era a que usava aquela palavra. Porque as pessoas acham que cuidar da sua família é sua obrigação. Amém? Reino de Deus, sua devoção. Simples assim. Então, se você apenas cuida de você, da sua família, dos seus interesses, eu lamento dizer para você, você não é filho de Deus. Eu pratico frutos com minha família. Os frutos que você tem que praticar são para o reino de Deus. Família cuidar bem, até um mundano cuida bem da sua família. Até um assassino pode cuidar bem da sua família.
A pessoa má pode cuidar bem da sua própria família. Mas, o que eu preciso entender, a palavra de Deus nos ensina, o reino de Deus em primeiro lugar. Reino de Deus é sobre compromisso, não sobre fazer o que eu quero. Tanto que hoje surgiu um termo horrível nas igrejas que se chama voluntário. O voluntário é uma pessoa descompromissada. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Servo, negue-se a si mesmo. Reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Você vê como a igreja flexibiliza até mesmo para poder sustentar capengas, para manter capengas, mas nós não somos uma igreja de capengas, nós somos uma igreja de servos do Senhor, amém? Glória a Deus. Então o homem com todo o seu egoísmo e emocional, gerenciado pela sua carne, a carne passa a ser aquilo que domina o homem. E o que isso quer dizer? Que quer dizer que quem vive para si mesmo e suas próprias vontades não é filho de Deus. Muitos tentam se convencer, mas contra fatos não há argumentos. E aí que eu entro no ponto que tem me assustado como pastor. A frieza desse mundo contagiando. A igreja, ao invés de mortificar a sua carne, está mortificando os frutos do Espírito Santo. Os dons e as virtudes que recebemos do Espírito Santo, a partir do momento que você mortifica tudo isso, a presença do Espírito Santo se afasta de você. Você pode até se iludir e se enganar, mas a presença do Espírito Santo se afasta de você e acontece uma coisa horrível, que agora eu acho que eu acertei. Leia para mim. Eu sou... Sou eu que estou inventando isso? Não. Mas leia isso desconfortável nos dias de hoje. Porque eu estou dizendo para você, se você não possui fruto de amor, porque o fruto egoísta, cuidar da sua própria vida, da sua própria família, é show, tá 10, legal. Mas o amor de Cristo ao próximo como se fosse, se eu não produzo esse fruto, os frutos para esses que estão aqui ao redor, aos demais, aqueles que Deus colocou no nosso rebanho, eu nesse momento deixo de ser filho de Deus. Porque veja o versículo 22, 23 que fala, mas o fruto do Espírito é amor. Quem aqui já praticou um ato de amor com o seu irmão aí, hoje? Quem já foi o motivo da alegria do seu irmão? Com um belo de um bom dia, lembrando. Quem lembrou dos aniversariantes do mês da igreja? Olha, benignidade, longanimidade, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E para encerrar a nossa pregação com a gente Santa Ceia, essa semana eu recebi um tapa na cara, espiritual. Quem aqui já descobriu que a Igreja Católica está acordando às 4 horas da manhã, unindo 1,5 milhão de pessoas para falar do amor de Cristo e se preparar para a Páscoa? Eu olhei aquilo e eu falei, eu sou um crente meia boca, que eu acho que acordar às 5 da manhã e fazer devocional, que eu estava arrasando. Não. Será que nós somos capazes essa semana? Eu quero desafiar você. Acordar 15 minutos mais cedo e orar pelo meu irmão? Orar pela minha igreja? A igreja evangélica no Brasil está perdendo tempo com muita discussão na internet. Brigas, divisões, um questionando o outro. Essa manhã eu vi um teólogo que eu amava a beça, criticando o Hernani Dias Lopes. Eu falei, vai tomar muito Nescau para chegar perto do Hernani Dias Lopes. E eu admirava aquele teólogo, gostava daquele, era um rapaz jovem, mas resolveu querer confrontar o Hernani Dias Lopes, um dos homens que fez parte da última leitura da nossa Bíblia que nós usamos hoje. Ele fez parte da equipe da Sociedade Bíblica, um dos homens mais respeitados no Brasil, um dos homens mais fiéis, o homem quando fala você vê a unção de Deus sobre ele, mas a igreja está perdendo tempo se dividindo, com inimizades, intrigas. Enquanto isso, a igreja que foi a origem do nosso evangelho, porque o protestantismo surgiu da nossa insatisfação com as coisas erradas que a igreja de Roma estava fazendo. E aí nasceu o nosso evangelho. Mas eles estão voltando para as suas bases. E nós? O que vamos fazer? Pergunta para o seu vizinho, como você tem se preparado para essa Páscoa? Pergunta para ele. A igreja nem sabe mais o que é isso. A igreja não sabe mais o que é quaresma. A igreja não sabe mais o que é ser cristão, como a Bíblia nos fala. Porque olha o que o versículo 24 fala. Os que são de Cristo fizeram o quê? Crucificaram a carne. Fala, meu amado, você tem que crucificar suas paixões e desejos. Você precisa, ou você não vai morar no céu.
Não existe crente apegado aos seus desejos e vontades. Ser crente é mortificar a sua carne. A igreja não muda para satisfazer os meus desejos. Eu que me encaixo na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que se encaixa na minha vida. Versículo 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, né? Na internet é o que a igreja mais está fazendo, tendo inveja um dos outros. Uma vez um pregador me assustou dizendo: será que vai haver igreja na terra para ser buscada no dia do arrebatamento? Aí quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela. A palavra de Deus já dizia isso. Digo a vocês depressa, que depressa lhes fará justiça. Sobre a parábola do juiz iníquo. Contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará? Quando você lê a palavra de Deus e um homem de Deus fala, automaticamente sua mente bate e fecha. O que ele falou é coerente. O próprio Jesus, quando falou a parábola do juiz iníquo, ele perguntou: quando eu pratico essa palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, eu dou testemunho da minha fé. Porque sem fé, aí todo mundo conhece, é matemática simples. E eu quero deixar para vocês um exercício. A partir de hoje, todo nosso culto vai ter uma aplicação para você exercitar em casa durante a semana. Porque eu quero que você seja salvo. Esse é o meu desejo como seu pastor. Então, 3 desafios para você essa semana. Primeiro, quem aqui quer acordar 15 minutos antes para orar pela sua igreja? Quem quer? 15 minutos antes, você vai acordar. Vocês que não levantaram a mão, vocês não querem orar pela sua igreja? Quem quer orar pela sua igreja? Isso. Você vai acordar 15 minutos. Deixa de ser escravo do sono. Deixa. Tem mais de 1.500.000 pessoas orando pela nossa nação todos os dias. E nem que são católicos. Então, vamos ser bom testemunho, amém? Vamos fazer melhor. Segunda coisa, fazer um propósito com Deus até a Páscoa. Escolha uma coisa. Não vou ligar a televisão todos os dias. Faça um voto com Deus. Eu cortei o refrigerante e os lanches lá de casa. Que tal? Vou dar um exemplo para você. Vou desligar meu celular 1 hora antes de dormir e vou ler a Bíblia. Faça votos com Deus. Isso é ser cristão. A quaresma é um momento de contrição e de busca de santidade da igreja. Então você tem que buscar coisas que vão te aproximar de Deus e mortificar a sua carne. Eu estou trazendo para você 3 exercícios para você mortificar a sua carne. E por último, o mais interessante, você vai escolher, nesse de 1 hora que eu falei, além disso, 3 capítulos do livro de... Qual é o livro que está ali? Marcos. Se você ler 3 capítulos de Marcos todos os dias até sábado, você vai ler o livro inteiro de Marcos durante 1 semana. Esse é o desafio. Agora que a minha letra tinha diminuído aqui, agora que eu estou enxergando direito. Entenda bem. Então você vai procurar um propósito, você vai acordar todos os dias 15 minutos antes para orar pela sua igreja, e no final do dia, quem gosta de sentar no sofá e botar a perna para o alto? Ficar no celular. 1 hora antes. Você lê 3 capítulos em 20 minutos, nem, né? É muito prático. Você vai buscar se santificar. Eu quero deixar esse desafio para você. E eu creio que você terá uma semana extremamente abençoada. Para com essas frases. Eu sei que metade do subconsciente de você dizendo: eu tenho ocupações, o pastor não sabe da minha vida. Se Deus parar você hoje, você fica naquele hospital, a sua vida inteira para. Você sabia? Você crê que Deus é poderoso para isso? É. Você precisa entender. Se nós não voltarmos para os caminhos do Evangelho de Cristo, voltarmos a ser uma igreja bíblica, segundo a palavra de Deus, não haverá igreja na terra para ser arrebatada. Chega de emoção. Emoção não leva a igreja a nada. É joelho no chão, a boca no pó. É isso que muda a vida da igreja. Foi isso que sustentou os homens da fé ao longo da história da igreja. Ao chegarmos à mesa do Senhor, vamos parar para pensar sobre a nossa fé. Vamos nos criticar. Eu não gosto desse tipo de pregação, me deixa desconfortável, eu saio pesado, vou para casa pesado. Mas eu não posso brincar de igreja. Eu não posso enganar você. Eu preciso te dar ferramentas para você morar no céu. E quer morar no céu, diga amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Chamar à frente os irmãos que vão servir a mesa do Senhor.